Eles estão em campo que o negócio é ganhar e garantir a classificação. Boa noite, Caio. Boa noite, Luiz, maestro, você de casa. O Palmeiras que vem embalado, o Abel faz bem manter os seus principais jogadores, mesmo correndo o risco do cartão, porque tem que vencer. Vencendo, fica em primeiro. Boa noite, gente. Para trazer as primeiras informações para a gente. Glória a Deus, né? Deus é maravilhoso. Boa noite, gente. Paz do Senhor. Glória a Deus, né? Deus é fiel. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Gente, mais cedo eu trouxe aqui a palavra de Deus lá em Mateus capítulo 5, né? Nós deu a continuação ali da parábola de Jesus. E agora nós vamos dar o sermão, na verdade é o sermão, né? Da montanha, não a parábola somente, né? Parábola também já preguei aqui. E aí nós tínhamos parado no verso 22 e nós vamos dar continuidade no verso 23, no versículo 23. Gente, curte a live, compartilha, ajuda por favor, em nome de Jesus. Obrigada ao Henrique, obrigada também ao Daniel, tá bom? Deus abençoe. O Ricardo aí também entrando, né? Dando a paz do Senhor Jesus. Ana, a paz do Senhor Jesus. E o Ricardo, seja bem-vindo em nome de Jesus. Que mais, gente, que eu tenho que falar aqui? Acho que é só isso mesmo, né? Nós temos dado, uma meditada na palavra de Deus em Mateus. Nós vamos continuar, tá bom? Uma palavra, assim, que nos chama atenção, nos alerta, mas tudo para a glória de Deus, né, gente? Vamos fazer uma oração para estar começando a ministrar? Então vamos orar. Senhor, muito obrigada, Jesus, pela tua palavra, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pela tua forte mão, pelo teu sustento, pelo teu alimento. Obrigada, Jesus, por cada vida que aqui está. Obrigada pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Deus, conduza esta live em nome de Jesus. Dê, Pai, sabedoria aos teus filhos. Me dê também sabedoria para falar, para pregar, para ministrar essa palavra. E que corações, Deus, venham a ser tocados, restaurados, renovados, libertos, sarados pela glória da tua palavra, pela glória do nome do Senhor Jesus. Deus, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto por cada vida, Deus. Que o teu nome venha a ser glorificado nessa noite. Que o teu nome venha a ser honrado, não somente através da minha vida, mas através de milhares e milhares de vidas que usa, Deus, a internet para estar pregando o evangelho. Pai, eu quero te glorificar nesta live. Quero glorificar o teu nome. Seja bem-vindo, Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Conduza-nos e nos dê, Pai, cada dia mais sabedoria, entendimento para estar ministrando a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente. Glória a Deus, né? Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus é digno, né, de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. E eis-me aqui, né, para estar ministrando a sua palavra. Amém? Está aqui, né, a TV ligada no fundo, mas espero que não esteja incomodando, né? Daqui a pouco eu vou estar colocando o fundo musical para estar ministrando a palavra. Amém? Glória a Deus. Abre aí, né, vocês que tiver mais à vontade aí, né, abrir a Bíblia de vocês lá em Mateus capítulo 5. E hoje nós vamos estar aqui ministrando o versículo 23, porque nós já falamos, primeira live que eu fiz aqui, né,
eu fui até o verso 13. Falei sobre a gente ser sal da terra, né? Como o Senhor Jesus explica. Depois, fiz uma outra live hoje mais cedo. E fui até o verso 22. Que a palavra de Deus fala para a gente não chamar pessoas de louca. E nem desprezar. E nem desvalorizar ninguém. E aí nós terminamos aqui no verso 22, não foi? E agora é o versículo 23, tá bom? Para a glória de Deus. Amém, gente? Obrigada, viu, Carlos, por seguir. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Obrigada a todos, viu, gente, que tá curtindo a live, compartilhando, seguindo. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Então vamos continuar com a palavra de Deus? Vamos, né? Então vamos. E vai dizer assim, ó. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Isso aqui é continuação, gente, do Mateus capítulo 5. Para quem me acompanha aqui sabe que eu preguei lá desde o versículo 1. E já estamos lá no versículo 23 agora. Agora é uma terceira live, tá bom? Que se não estende muito, né? E fica muito enfado para quem tá ouvindo. Olha, aí fala: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Aí continua no versículo 24, né? Deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem apresentar a tua oferta. O que a palavra de Deus está falando aqui? Olha para você ver como é que aqui tem uma seriedade também, né? Para quem ler Bíblia e quem gosta da palavra de Deus, né? Gosta de andar bem atento, bem cuidadoso mesmo. Olha para você ver aqui, ó. O que o Senhor Jesus está querendo falar aqui nessa palavra? Ele está querendo falar assim, ó. A gente, né, que é conhecedor da palavra, tem doutrinas, né, a ser seguida, independente da igreja, independente da placa. Algumas igrejas a gente devolve dízimo. Então, o Senhor Jesus estava falando, ó, vocês podem devolver sim seus dízimos. É bíblico devolver o dízimo, né? 10% do que você ganha. Só que não adianta nada, o Senhor Jesus estava falando isso. Não adianta nada nós ser devotos, né? A devolver dízimo. Ou eu, ou você, ou quem seja na face da terra que chama. A igreja, gente, é gente, tá bom? A igreja é pessoas. A igreja não é uma placa, né? Ali escrita, não. Igreja são pessoas, são seres humanos na face da terra, que crê na palavra, crê em Jesus, crê em Deus, crê no Espírito Santo, tem fé e segue o que está escrito aqui. E aí o Senhor Jesus está falando, ó, não adianta nada a gente ser devoto, devolver dízimo, ser aquela pessoa bem fiel mesmo, né? Devolver ali os 10% e ficar com raiva do irmão, ter alguma coisa contra o irmão. Eu vou ler de novo, que parece que a gente está falando coisa com coisa, né? Ó, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, que aqui significa igreja, né? E aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, tipo, você vai lá devolver seu dízimo, dar uma oferta, né? A casa de Deus, e você lembrar que tá com raiva de alguém, ou que tem alguém que tá com raiva de você, que você tem alguma coisa para resolver com alguém, você precisa resolver isso primeiro. Aí eu continuo. Deixa ali diante do altar a tua oferta, você pode deixar seu dízimo, você pode deixar sua oferta ali, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Tipo, você deixa ali guardadinho, né? O dinheiro que você for devolver, a oferta que você for devolver à igreja. Mas você vai lá primeiro com teu irmão e reconcilia-te com ele. O que é a palavra reconciliar-te? É voltar a ter amizade. É voltar a ter diálogo. É voltar a bater papo, a conversar e etc. Olha para você ver, Francisco, muito obrigada por partilhar a live. Deus te abençoe em nome de Jesus. Olha para você ver.
O próprio Senhor Jesus, gente. Aqui não é palavra de Ana, aqui não é palavra de fulano A, fulano B, Beltrano A, Beltrano B. Aqui é palavra de Jesus. Tá vendo? Olha aqui, ó. Aqui é palavra do Senhor Jesus. Mateus aqui tá falando. Mateus capítulo 5, ó, o Sermão da Montanha. Né? O sermão que Jesus estava dando ali para os seus discípulos e para a multidão. E também serve para nós nos dias de hoje, né? O irmão Egiasiel chegando, né? O que aconteceu, irmão? Vamos lá, ó. Vamos continuar. Ó, olha o 25. Mais ainda explicadinho. Concilia-te depressa com teu adversário. Aqui já fala diferente, né? Adversário. Enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregues ao juízo. E o juiz te entrega ao oficial e te encerre na prisão. O que o Senhor Jesus aqui está falando? Lá na frente, nós vamos entender o que está falando aqui. Aqui não está falando especificamente daqui na terra, não, gente. De um juiz da terra, de entregar a pessoa ali do juiz da terra. Aqui está falando mais sobre as coisas vindouras. Está falando de algo espiritual. Está falando, tipo, alguém entregar você para Deus, que vai ser o juiz. Tipo, alguém entregar você para o próprio Jesus, que vai ser o juiz naquele grande dia, entendeu? E você se torna culpado ali quando for o dia, né? O encerramento do grande dia do juízo final. Não vou entrar nisso agora, porque vai estender, né? Tem gente que não vai compreender o que eu tô falando. Eu entendo. Mas e aí? O que aconteceu? Para você estar pensando isso, para você estar escrevendo esse comentário aí. Então vamos lá. 26. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil, tipo, o último centavo que você está devendo. Gente, o Senhor Jesus, ele usava sermões, ele usava parábolas, ele usava tipo algo assim meio misterioso para pregar para o povo. Por quê? Porque o Senhor Jesus ele não queria ser descoberto naqueles dias, gente. Porque o Senhor Jesus ele tinha muitas coisas ainda a fazer. Porque se ele ficasse revelando-se demais, que ele era o Filho de Deus, que ele era o Cristo, que ele era o Senhor, iam matar ele ainda muito mais rápido, né? Porque alguns não gostavam dele de maneira nenhuma. Só de ele estar pregando essas coisas que o povo já não gostava. Chamava ele de casa de demônio e tantas outras coisas mais absurdas a Jesus. Imagina, ele xingava Jesus, não vai xingar a gente? Vai xingar e é muito. E só Deus para ter misericórdia de nós, né? Aí o Ezequiel tá te dando um conselho aí, Jaziel, né? Pois é, não é fácil, né? Mas o Senhor Jesus, ele não falou que seria fácil. Ele falou que estaria conosco, né? Amém? Então vamos dar continuidade aqui, senão me perco. 27. Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Que eu falei aqui mais cedo, né? Sobre isso muita gente prega, mas não prega as outras coisas também. Tem que pregar sobre isso e também sobre as outras coisas, né? Enfim, quem me estava aqui mais cedo tá entendendo o que eu tô falando agora também, né? Às vezes a pessoa fica meio perdida porque não acompanhou desde a primeira live, né? Aqui já é a terceira live, tá bom, gente? Então vamos lá. Mas fique aí, porque mesmo que a terceira live, o próprio Deus te dá palavras que vai te dar orientação mesmo neste momento, que a palavra de Deus é viva, né? E eficaz. Aleluia. Vamos lá. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher... Olha pra você ver, gente, o cumprimento do que eu tava falando mais cedo, né, lá na live de tarde. Eu, porém, vos digo, qualquer que atentar, olhar, né, numa mulher para cobiçar já em seu coração, cometeu também adultério com ela. Tá vendo aqui, ó? O que eu falei mais cedo, que não é coisa da minha cabeça, não é coisa que eu tô achando, que eu deixei de achar. É Bíblia, é palavra de Deus.
O Ezequiel estava aqui mais cedo, né? Pode falar, o Henrique também. E outros aí, né? Eu não sei se o Jean Santana também tá aí, mas ele tava, né, mais cedo. E é isso aí. Ó, continuando. Portanto, essa palavra aqui, gente, tem que ler bastante assim com atenção. E vocês não podem perder isso aqui, ó. Porque senão vocês ficam boiando e viajando, tá bom? Olha aqui pra você ver, ó. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Parece estranha essa palavra, ou parece muito árdua, né? Muito pesada. Mas não é, gente. Por quê? Porque tem explicação para tudo. Quando o Senhor Jesus está falando, se o teu olho, né, direito, arranca-o, né, se, enfim, qualquer um dos teus outros membros também fazer você pecar, porque senão todo o seu corpo vai ser lançado no fogo do inferno. Quando ele fala do olho, depois ele vai falar da mão e tal, nós vamos dar continuidade. Por que o Senhor Jesus direcionou o olho? Nós temos 5 portas de entrada: tato, olfato, paladar, visão e audição. Aqui está falando do olho, então é a visão. O teu olho te faz pecar. Se você não vigiar o que você olha, o que você vê, seja na TV, seja no celular, seja no computador, faz você pecar. Faz você pecar contra o teu Deus, que te deu seus olhos, né? Seja eles pretos, castanhos, azuis, enfim, seja o que cor for. Mas o Senhor te deu esses olhos. E quando você tem visão e você usa o seu olho para ver alguma coisa na TV, ou no celular, ou no computador, seja qualquer outra coisa que é tela, para pecar, ou até mesmo na realidade, no natural, né? Você olha ali para um homem ou para uma mulher, cobiça ela, que eu preguei aqui mais cedo, né? E eu falei, gente, antigamente era se pegasse no ato, pegando ali mesmo adultério, né? Era apedrejado até a morte. Mas o Senhor Jesus não veio para tirar a lei, ele veio para dar uma funilada ainda mais para nós. Falou assim, ó, se você olhar a mulher do teu próximo e cobiçá-la, tipo, desejá-la, você já pecou com ela, é como se tivesse ido para a cama com ela. Então veio para gravar um pouquinho ainda mais, né? Apertar mais um pouquinho para nós. E por que o Senhor Jesus fala sobre o olho? Porque o olho, né, é uma das portas de entrada, que é a visão. E se a gente não vigiar a nossa visão, a gente cai em muita coisa. Então, exemplo, se às vezes você é fraco no olhar, você vai fazer o quê? Você vai começar a tirar a senha do seu celular, você vai começar a fazer um jejum, né, um propósito de não mexer muito nas redes sociais, você vai fazer um propósito, até mesmo às vezes, de tomar banho com a porta aberta, mas com o box fechado, né? Quem tem box. Enfim, você vai vigiar, ou às vezes você vai tomar banho, você vai colocar um louvor, você vai deixar aquele ambiente mais espiritual para você não estar pecando. Então, gente, tem várias formas de você sair do pecado. Tem várias formas de você vigiar. Não adianta a gente falar assim, ah, não, eu peco porque minha carne é fraca e tal, e tal, e tal. Ou ficar usando, né, esses parte B's, essa parte B do versículo. Ah, não, Jesus falou, a carne é fraca, então eu vou pecar. Não pode ficar fazendo isso, é palavra de Deus, é coisa séria. Antes de Jesus falar que a carne é fraca, ele falou, ó, o espírito está pronto. Então, para o meu espírito estar pronto e o seu espírito estar pronto, você precisa vigiar. Você precisa encher-se do espírito. Você precisa sair fora do que te alimenta a sua carne, que vai deixar você mais sensível e acabar caindo no pecado. Então, gente, não adianta nós falar assim, ah, Deus, com um monte de desculpinha e tal, eu não consigo, eu não sou, e bererê, barará. Porque esta forma é da gente ir para o lado do vitimismo. E o vitimismo, o inimigo trabalha muito. Muito na sua fragilidade,
na sua fraqueza. A Bíblia fala, quando você estiveres fraco, não mostre para o teu inimigo que você está fraco, que você está sensível, porque senão ele vai te arrebentar. O inimigo você tem que resistir. O inimigo você tem que ir com a palavra de Deus. O inimigo você só ganha ele com armas espirituais. Você não ganha o inimigo vitimizando. Ah, eu não consigo. Ah, eu não posso. Ah, eu sou assim. Ah, eu sou assado. E viver desta maneira. Desta maneira ninguém flui, ninguém cresce, ninguém amadurece, ninguém sai da mesmice, do mesmo lugar que a gente às vezes até reclama com tanta gente, ou até mesmo com nós mesmos e tal, entendeu? E olha aqui, continuando, ó. E se tua mão direita te escandalizar, corta e tira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Jesus, gente, tem gente que prega isso aqui com estupidez, com uma ignorância, de falta de conhecimento. É como se o próprio Deus falasse assim, vai lá e amputa tua mão. Que é isso, gente? Não é isso, não. Senão o Senhor Jesus estava passando por cima também da sua palavra, que ele fala que nós somos templo do Espírito Santo e a gente não pode machucar o templo do Espírito Santo. Como ele não agrada que a gente tire a nossa vida, também não vai agradar que nós se corta, né? Corta nossas mãos, nossos pés, sei lá, enfim, cega a gente mesmo. Deus não vai querer um trem desse. Só que você tem que estudar essa palavra e entender a fundo. Você precisa olhar essa palavra com um olhar espiritual. Ele tá falando assim, ó, se tua mão te faz você pecar, o que você vai fazer com ela? Você vai fazer um jejum, colocando, Senhor, eu tô usando essa minha mão, e falar abertamente, só para pecar, fazer coisa errada. E o Senhor chamou a gente, Pai, para ter uma mão limpas de sangue, limpas de qualquer maldade, de malícia, de raiz, né, de mal. O Senhor Jesus, ele chamou a nossa mão para louvá-lo, para levantar para cima e dar glória a Deus, aleluia. Ele chamou a nossa mão para trabalhar, para fazer aquilo que é bíblico. Através do esforço do seu trabalho, você comerás o teu fruto, comerás a tua comida. O Senhor Jesus não deu mão uma pessoa para pecar, para se dar alto prazer. Eu não posso falar abertamente aqui, gente, por quê? Porque senão a live cai. E também vai ficar uma live meio que parece que eu tô falando coisas erradas. Tem gente que ainda tem a mente fechada para isso. Então você também tem que saber falar e como falar e aonde falar. Né? Tem gente para falar dessas coisas mais abertamente, eles fazem até como é que fala? Esqueci o nome, gente. Que faz fechado lá. Meu Deus. Enfim. Mas ele, às vezes, para falar dessas coisas, eles fazem até eventos, né? Para fechar, às vezes, o lugar. Para estar dando um conselho específico, biblicamente, e que vai falar umas palavras mais pesadas. Mas você entendeu, gente? Não é para você cortar sua mão que nem doido, não. Ou você arrancar seus olhos. Isso não é bíblico. Não é isso que o Senhor Jesus está querendo falar isso aqui. Ele está falando assim, é como uma seriedade. Ele está falando abertamente assim para você entender que se você deixar seu olho ou a sua mão te dominar, você vai para o inferno. Você vai acabar lá, no lugar que não era para você ir. Porque o Senhor Jesus não chamou nós para poder ficar pegando fogo eternamente, morrendo eternamente, não. O Senhor Jesus nos chamou para morar com Ele. E Ele fala lá, ó, eu vou para o meu Pai, mas eu vou deixar o outro, né, Consolador, chamado Espírito Santo, e eu vou preparar-vos um lugar. Tá lá em João, capítulo 14. Ele está preparando o lugar para nós. Só que nós temos que ter esse objetivo. Qual o objetivo? Agradar o coração de Deus. Às vezes, gente, abrindo um parênteses aqui para nós continuar com a palavra, algo que Deus está queimando no meu coração aqui, eu vou falar agora. Às vezes, alguém que está aqui na live, né, é específico para algumas pessoas,
são tementes a Deus, ama a Bíblia, ama o Senhor, ama viver, né, em santidade, buscar a santidade, por mais que peca, né, porque existe uma diferença de pecado para iniquidade. Já expliquei isso aqui, pecado é pecado, todos nós fomos destituídos da glória de Deus, todos nós vamos pecar, por isso temos que ter uma vida diária com o Senhor, né, todos os dias ali, tendo seu relacionamento com Deus, pedindo perdão, buscando cada dia mais a santidade dele. Mas iniquidade é aquele pecado que você não confessa, ou aquele pecado que muitas das vezes você fala: ah, o que que tem? Ah, nada a ver. Ou, a carne é fraca. Ah, o Senhor conhece o meu coração. Ah, o dia que Ele quiser, Ele faz. Tipo, só coloca na conta de Deus e acha que você não tem que fazer nada. E eu vou dar um conselho aqui específico para algumas pessoas. Às vezes, você é uma pessoa que gosta de obedecer a Deus, mas aí você relaciona com alguém que não, tipo, para ele ou para ela, tanto faz agradar a Deus. Para ele ou para ela, tipo assim, se acontecer bem, se não acontecer, amém. Sabe aquela pessoa que não tem um relacionamento de verdade com Deus? Sabe aquela pessoa que na Bíblia é chamada de morna? Ela não é quente nem fria, ela não fica na igreja e nem lá no mundo. É aquela pessoa assim, Maria vai com as outras, aquela pessoa que fala de Deus, tem Deus assim na sua fala, mas na prática não tem nada. Na prática é diabo puro. Então, às vezes você está relacionando com esta pessoa. Às vezes você que está aqui, homem, você é temente a Deus, você sabe o chamado que você tem, mas você está se relacionando com a menina que é diaba. Ou vice-versa, você, menina que está aqui, mulher de Deus, você sabe que foi chamada para algo para agradar a Deus e você às vezes está retida. Por quê? Porque você está relacionando com um homem que é do diabo. Um homem que se engana mesmo, ele próprio. Ele acha que é de Deus, mas as práticas é do inimigo, é do diabo. Eu não posso ficar falando essa palavra aqui, senão a live cai. Mas, gente, é muito sério. Tiago vai falar isso. Lê Tiago. Lê o livro de Tiago para você ver. Você vê o cortante ali da palavra na cara da gente. Por quê, Ana? Porque ele vai falar assim, ó. Vocês glorificam a Deus. Vocês dão glória a Deus, aleluia, aqui na igreja. Mas fora da igreja, a prática de vocês é do inimigo. A prática de vocês é do diabo. Vocês xingam o outro. Vocês amaldiçoam o outro. Aqui, vocês abençoam o outro. Fala, paz do Senhor, irmão. Nossa, que bênção. E canta, e louva, e glorifica, e exalta o nome de Deus. Lá fora, inferno. Fala nome feio, xinga a pessoa toda. Gente, isso é prática do inimigo. Isso é coisa da carne. Isso precisa mudar. Buscar o Senhor, gente, vai além do que você imagina. Não é só falar, eu tenho Deus. Deus está comigo. Quem dera fosse assim. Você ter Deus declarando somente com tua boca. Seria maravilhoso. Mas o próprio Deus, ele fala assim, ó. Não adianta nada vocês falar que me amam, sendo que vocês não amam seus irmãos. Porque você manifesta o amor que você tanto fala para Deus com práticas aqui na terra, amando o teu próximo, amando o teu irmão. Às vezes o teu próximo é aquele que você acha chato pra caramba, chata pra caramba. Você tá entendendo, gente? Tá entendendo a seriedade da Bíblia? Você tá entendendo a seriedade que o Senhor nos chama? O Senhor não chama nós para brincadeira, não. Ele chama nós para uma mudança de vida total. Eu sei que muitas pessoas podem bater no peito e falar, não, eu sei que eu tô errado mesmo. Mas será que você tá preparado? Será que você tá preparada para bater no peito e falar, eu vou pro inferno? Será que quando você medita nisso aqui que eu tô falando agora, que é Bíblia, palavra de Deus, você consegue bater no peito teu e não ficar assim triste? Ou ficar assim preocupado? Porque se o Senhor Jesus voltar, eu vou morar lá no lago do fogo e enxofre. Eu vou morar com o diabo e seus demônios. Gente, a gente tem que fazer essas perguntas pra gente mesmo, pra gente ver a seriedade da Bíblia.
seriedade da palavra. O Senhor Jesus, quando ele fala essa palavra aqui, se teu olho te faz pecar, arranca. Se a tua mão te faz pecar, arranca. É para você entender a seriedade do que ele está falando. E o Senhor está falando para algumas pessoas aqui nessa live, entenda a seriedade do que eu estou falando. Porque a seriedade que a minha palavra é, gente, a seriedade que a palavra de Deus é, não é porque a boca que ele está usando tá 100%, não. É porque ele pode usar a boca de quem ele quiser. Ele pode usar a boca até mesmo de um animal, como ele usou a boca de uma mula para falar com Balaão. Ele usou a boca de um peixe para estar mandando Jonas para o destino que era para ele ter ido. Ele usou aquele bichinho lá, né, para comer a planta que Elias estava escondido debaixo dela. Deus é Deus, gente. Ele usa até bichos, animais. Deus não é limitado. Eu já falei isso aqui mais cedo hoje. Ele usou o corvo lá para levar comida também para Elias, ou Eliseu, se eu não me engano, enfim. Mas Deus, ele usa quem ele quer, gente. Quem é nós para achar que Deus não usa? Então, gente, eu entendo a seriedade dessa palavra. Eu não sei se vocês estão entendendo a seriedade dessas palavras, mas o Senhor tem seriedade, sim. Deus, ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. Quem me acompanha aqui sabe o tanto que eu prego amor aqui também. Mas eu também não deixo de pregar a justiça de Deus. Eu não deixo também de te alertar, de te falar, se você não mudar de vida, nada vai acontecer. Nada vai fluir. Deus não é obrigado a abençoar você, abençoar a mim, abençoar quem quiser na face da terra, só porque nós falamos que amamos a Ele, ou só porque nós falamos que crê nele, né? Aí o irmão chegou aqui, né? Eu não sei se ele tá aí, viu? Mas é só pra incomodar mesmo. Sem sentimento, sem amor, sou um ser infeliz e odeio as pessoas. Você sabia que a prática maior de amor não é aquele que passa a mão na sua cabeça? Porque Deus, gente, ele não passa a mão na nossa cabeça. Ele não vê você indo pro erro e fala, filho, erra mesmo. Vai lá e peca bastante, que do jeitinho que você tá ok. O amigo fiel, a pessoa que te ama, ele vai te confrontar. Ele vai falar quando você erra. Eu já falei isso aqui. Eu já trouxe até uma pregação sobre isso aqui. Amizade verdadeira, amigo verdadeiro, amiga verdadeira é aquela que fala com você na sua cara. Que não tem medo de falar assim, você tá errado. Você tá errada. Você não pode ficar nisso aí, ó, que isso aí vai dar BO, isso vai dar confusão. Cuidado, amigo. Cuidado, amiga. O amigo verdadeiro, ele te chama atenção. Ele não fica ali, ó. É os falsos que faz isso. Falar, pega mesmo, beija mesmo. Seja aí um bobão. É esses aí que hoje tem na vida, né? Você custa contar no dedo. Não tem um pra contar a história, amigo de verdade. Que te chama pra igreja, que te chama pra orar. Que te chama ali pra ir pra faculdade, fazer um curso, crescer na vida. Que te chama pra trabalhar. Que te dá um conselho, não, vai nessa pouca força sua, você vai chegar longe. Não é aquela pessoa que te dá ali uma palavra de conforto, de ânimo, de esperança. Às vezes chega ali e fala, credo, você tá assim? Sabia não. Às vezes vem ali pra te desmotivar, pra que você tá mexendo com isso, menina? Todo mundo já mexeu, ninguém deu nada certo. Às vezes você vai abrir uma loja, a pessoa chega ali e fala, pra que você tá abrindo essa loja? Quantas lojas já foi aberta aqui e nada deu certo? Não deu certo porque a pessoa não quis que dasse. E que também não foi plano de Deus que dasse. Mas vai que você, abrindo Deus contigo, vai dar. E aí tudo é da parte de Deus. Tudo é pra glória de Deus. Você não pode fazer nada focado em você também não. Só ganhar dinheiro. Tudo é pra glória de Deus. Ganhe dinheiro. Mas não deixe o dinheiro te ganhar, né? Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos lá, ó. Continuando. Só esse pensamento aí, irmão, não sei ler seu nome.
né? Valverde, sei lá, se é isso. Só de você falar isso, quem não tem amor pelas pessoas é você. Porque, pelo menos eu tenho amor para te dar uma palavra, para te não deixar você cair no buraco. Porque da forma que você tá fazendo aí, falando, você tá caindo no buraco. E como eu sou uma pregadora do evangelho, da palavra de Deus, uma pessoa que alerta as pessoas, eu também tenho esse alerta para você. É só esse pensamento seu aí, de não importa que as pessoas não tá nem aí, é uma coisa sua. Você não ama as pessoas, mas você não pode espelhar em mim para falar isso, porque você não conhece o meu coração, você não conhece a minha vida por dentro. Entendeu? Como eu também não posso te julgar a sua aparência, uma que eu não tô nem te vendo, né? Mas eu estou lendo o teu comentário. E o teu comentário já diz muita coisa sobre você. Mesmo você não querendo que transpareça isso. Tá bom? Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te dê entendimento, sabe? Do quanto Ele te ama. O Senhor Jesus morreu na cruz por você, meu querido. Não tem amor maior do que isso, não. Só que o amor dele ser revelado ali não significa que eu e você, ou quem quer que seja entendedor da palavra, entendedora da Bíblia, não vai ter que mudar de vida. Entende? Quem está com Deus, ele muda. Quem Jesus entra na vida dele, quem deixa, né, Jesus entrar na vida dele ou dela, ele muda automaticamente. Não é fardo, não é coisa assim pesada. É por amor também por ele. É porque quer agradar o coração dele. Nada mais importa. Tá bom? Ele falou que conhece a história, né, dele, da Bíblia, de frente para trás. Ele falou que lê. Então, fica nessa luz aí. Na luz que você tem. Deixa eu também na minha luz que eu tenho, tá bom? Né? Porque ofender o outro também não é legal. Não tô te ofendendo e não quero que você me ofenda. Porque internet não é terra sem lei. Internet tem lei, tá bom? Dependendo aí do comentário, pode levar na justiça e você tem que pagar uma multa pra mim, tá bom? Isso é lei, tá bom? Eu não quero que você fique ofendendo mais aqui na live. Não é só você, é qualquer pessoa. E eu falo direto aqui, gente, internet não é terra sem lei, tá bom? Eles vêm só pra atrapalhar. Eles falam que conhece Bíblia, mas na verdade quem conhece Bíblia não faz isso. Não faz. E também não adianta nada conhecer e não praticar. Eu preguei isso aqui mais cedo. Tá aqui também no Mateus capítulo 5. Não adianta nada. Conhecer de Gênesis, Apocalipse a Gênesis e não colocar em prática. Fica tipo o inimigo. O inimigo também conhece muita coisa. Porque se ele não conhecesse a Bíblia, ele não tinha falado lá para Jesus no deserto, né? Aquele monte de coisa, ó. Se você é mesmo filho de Deus, transforma esse pão em pedra. O Senhor Jesus fala para ele, ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? E tantas outras coisas. Então vamos lá, gente. Eu acho que eu já perdi muito tempo também respondendo o comentário aqui, né, do irmão. Que Deus o ajude, que Deus dê ele muito entendimento, né? Que ele pode estar lendo, mas ele não está compreendendo. Então vamos lá, gente. Versículo 31. Ó. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Aqui já é outro assunto também, gente. Que misericórdia. Pensa no assunto que uns falam uma coisa, outros falam outro e vira aquela bagunça. Então não vou entrar muito em detalhe também, tá bom? Para não virar bagunça. Que a gente já prega a palavra da salvação. Imagina pregar esses negócios aí que tem gente no segundo casamento, terceiro casamento e vira aquela bagunça danada. É só Deus, né? Então vamos lá, ó. E aí o Senhor Jesus fala, ó. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar, a palavra repudiar, gente, é desprezar. Vou falar melhor, é rejeitar. Tipo, eu não quero essa mulher mais.
Aí ele tá falando, ó. A não ser por causa de prostituição, tipo, traição que hoje fala, né? Se o homem trair ou se a mulher trair, hoje pode divorciar, né? E qualquer que aí continua, né? Faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Tá vendo que eu já falei isso aqui, né? Alguma das lives minhas eu falei, gente, a sua maior decisão depois de quem não nasceu, né? Ali na família cristã, evangélica e tal. Depois de aceitar Jesus, a maior decisão da sua vida é quem você vai casar. O homem que você for casar, ou quem é mulher, a mulher que você, o homem que você vai casar, e quem é homem e a mulher que você vai casar. Por quê? Porque, gente, é alguém que você vai ter que passar ali o resto da sua vida. Por isso não pode ser pela emoção, porque a pessoa é bonita, porque a aparência dela é maravilhosa, porque o cara às vezes é cheiroso, nada disso. Tem que conhecer bastante a pessoa, conversar, ser amigo, para entender se realmente aquela pessoa vai ser coerente com aquilo que você quer. E às vezes você conversa e ainda não conhece, né? Tem gente que fala desse jeito. Mas eu duvido se a pessoa conversou mesmo. Às vezes a pessoa beija demais no relacionamento e não conversa nada. Ou vice-versa, né? Então, eu creio que toda pessoa que hoje tá divorciada, tem algumas que tem algum motivo, umas por ignorância, né? Eu já falei isso aqui, não conhecia a Bíblia direito, ou porque também foi ali, tipo, impressionada, né? Às vezes pelo pai que é pastor, os pais ali que lideram a igreja, filho, você tem que casar, ou filha, você tem que casar, e aquela pressão, a pessoa casou, né? Às vezes nem conheceu direito, ali, através de 3 meses, eu já vi casos de 3 meses casar, algumas de 6 meses casar, e não conseguiu, né, levar aquilo até o fim, que é o casamento. Às vezes, através de 10 anos, a pessoa larga. 20 anos casado, larga. Então, tem que tomar muito cuidado. Hoje o mundo tá muito doido. O mal existe, o inimigo existe, e é só Deus, né, para ter misericórdia. Ó, vamos lá, ó. Continuando. Outro sim, ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás seu juramento ao Senhor. Já falei isso aqui também, né, gente? Que não devemos, isso está na Bíblia também, não devemos jurar nem pelo céu nem pela terra. Porque tem gente que fica, não, eu te juro. Cuidado, essa palavra não pode falar. Deus não agrada disso. Não pode jurar nem pro céu nem pela terra. Por que, Ana, que não pode jurar? Porque você não sabe do dia da manhã. Você não é Deus. Não foi você que criou o céu, não foi você que criou a terra. Então você não pode jurar por algo que não é teu. E nem que é teu, não pode jurar. Ainda mais aquilo que não é teu. E tem gente que fala, né, que jura. Então tem que tomar muito cuidado. Eu vou bloquear o irmão, gente, porque ele tá atrapalhando muito a live. E eu sou assim, eu deixo a pessoa ir até onde ela quer ir. Eu dou conselho, né? Eu já exortei, pronto, tá bloqueado. Não vai falar mais nada. Eu falo, sabe? Toda pessoa que vem aqui dá algum palpite diferente, falar alguma coisa que não tem nada a ver, eu vou responder. Por quê? Porque eu não quero que caia sobre mim esta conta dele. Por quê? Porque se eu tenho conhecimento, eu só não vou falar aquilo que eu não tenho conhecimento. Mas aquilo que eu tenho conhecimento, eu vou falar. Então, ele tá atrapalhando muito a live. Ele não tá muito, parece que certo, né? Mas só Deus, vamos orar pelo irmão, né? Quando eu terminar a live. Mas eu bloqueei porque ele tá enjoando, ele tá não deixando nem os outros responder, né? Ó, falando mimimi, não sei o que lá mais. Ele não tá prestando atenção em nada que tá falando, entendeu? Ele veio pra bagunçar mesmo. Só Deus na causa do irmão. Só Jesus. E o irmão aí respondendo ele, né? Tudo instrução do próprio Jesus. Sim, isso não é palavra da Ana, é palavra de Jesus, né? Só Deus, né, irmãos? Então vamos lá. Isso, é verdade, Provérbios 15.
Os olhos do Senhor estão atentamente contemplando os bons e os maus. Sim. Amém, gente? Vamos lá. Eu queria terminar hoje, né? Vai até o versículo 48, mas estendi tanto conversando aí, né? Respondendo esse comentário, só Deus, né? Por que, gente, que eu não entro em detalhes sobre divórcio? Porque esse assunto aqui tem que trazer uma live só sobre isso. É muito tenso, entendeu? Tem gente que, igual eu já falei, né? Tem gente que rebenta também com os divorciados. Às vezes os rejeita dentro da igreja. Uma mulher que às vezes, né, tá divorciada ali, ou um homem, eles são rejeitados na igreja. Não tem um grupo, né, pra eles. Tem grupo solteiros, tem grupo das irmãs, do que é os casados. Mas não tem o grupo dos divorciados. Eles rejeitam totalmente. Tem igreja que já condenou o inferno. E a Bíblia fala também sobre isso. Você não pode condenar ninguém. Você não é juiz. Quem vai ser juiz naquele grande dia é o Senhor Jesus. Deus vai dar o próprio Filho, que é Jesus Cristo, este poder, que é o quê? Julgar a terra, julgar os povos, julgar a nação, língua, enfim. E tem gente que é julgador, né? Às vezes o líder ali já julgou aquele irmão que tá divorciado, já julgou aquela irmã que tá divorciada. Tipo, ela vai pro inferno se ela casar. Ela precisa ficar sozinha mesmo. Tipo assim, entendeu? E esse assunto é extenso. Esse assunto não dá pra falar numa live. São assuntos assim, meu filho, que, meu Deus, você tem que estudar bastante pra falar ele, trazer versículos bíblicos. Você estudando, trazendo versículos bíblicos, a pessoa vai falar que você tá pregando heresia. Imagina, numa live só, com esse tanto de assunto, se atentar a isso. Tem gente que vai pegar isso aqui que eu falei aqui, ó, e já vai julgar. Fazer o quê? Só Deus, né? Então vamos lá. Ai, Jesus. 34. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Aí, tá vendo? Tudo está com respaldo bíblico aqui. 35. Nem pela terra. Olha pra você ver, acabei de falar. Porque é os cabelos dos seus pés. É os cabelos dos pés de Deus. Nem por Jerusalém, tá vendo? Nem por cidade nenhuma. Porque é a cidade do grande rei. Tá vendo, gente, a prova aqui também que eu falo com vocês, que Jerusalém é a cidade de Deus? Aquele povo lá, Deus defende. Aquele povo lá, Deus protege. Edmilson, obrigado, viu? Todos aí, viu, gente, que ajudou a live de qualquer forma. Comentário, curtindo, compartilhando. Tá bom? Deus abençoe. Em nome de Jesus. 36. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não pode tornar um cabelo branco ou preto. Tá vendo? Você não pode jurar nem falar, eu juro por mim. Tem gente que fala desse jeito. Eu juro por mim mesmo. Gente, quando eu não tinha conhecimento da Bíblia, não só eu, né, mas quase toda a minha família, vizinhos, amigos e tal, pessoas ali da redondeza, sempre falou isso. Eu juro, moço. Eu juro, moça. Não fiz não, eu juro. A gente, quando errava mesmo, fazia um trem errado lá com a mãe da gente. Mãe, eu juro. Tinha feito errado. Mãe do céu, juro, mãe, pela minha vida que eu não fiz nada. Gente, nós éramos crianças terríveis. E já tinha feito o erro. E jurava ali, pela vida da gente, que não tinha feito. E Deus tá falando aqui, né? A gente não pode jurar. Nem pelo céu, nem pela terra. Nem por cidade, né? Jerusalém. Nem por nós mesmos. A gente não pode jurar por nada, tá bom? É uma coisa séria quando você fala juro, né? Pode falar prometo? Sim, mas quando você prometer, cumpra. Deus também ama quem faz voto com ele. Mas qualquer voto que você fazer, qualquer promessa, cumpra. Porque vai ser um voto de tolo, né? Você vai estar fazendo algo ali que Deus não agrada. Tá lá em Eclesiastes capítulo 5. Continuando, gente. 37. Seja, porém, o vosso falar, sim, não, porque o que passa disto é procedência maligna. Aleluia. Eu vou parar até aqui, viu, gente? Não vou estender mais, senão a live fica muito grande. Depois não dá pra salvar ela. E eu salvo as lives, gente, que eu trago aqui e coloco lá na minha rede vizinha, que é o YouTube, né?
E às vezes quando ela fica muito grande, não dá pra colocar. Ou então salva, mas salva ali 30 minutos, 40 minutos e não dá pra colocar o que a gente quer. Vamos lá pra você ver, ó. Eu vou acabar aqui, tá bom? Aí depois nós fazemos outra live, continuando. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é procedência maligna. O que o Senhor Jesus está querendo falar aqui? Sabe aquele negócio de muitas das vezes a gente ficar assim, eu não sei, quem sabe, eu vou pensar, amanhã eu te dou a resposta, qualquer coisa assim do tipo. Deus não quer isso de nós. Você, homem, você, mulher que está aqui, conhecedor da palavra, conhecedora da palavra, Deus, ele quer de nós sim, sim ou não, não. Passou disso é procedência maligna. Se alguém falou com você assim, não, eu vou casar com você. Se ele não colocou a data, sai fora disso. Isso é procedência maligna, isso é enrolação. O inimigo ama enrolo, gente. Pensa num cara, num ser espiritual maligno que ama enrolação, é o inimigo, rolo. Por quê? Deus é claro, tudo que Deus falava, ele tinha tempo para fazer. Deus ficou, assim, 400 anos em silêncio. Mas o dia dele falar, ele falou. E Deus, quando falava com o teu povo, ele falava assim, ó. Quando me chamares, o povo que me chama pelo meu nome, vocês vão me chamar de novo de Senhor. Se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, orar, eu, o Senhor, virei do céu e sararei a vossa terra. Tipo, vai ter um tempo. Tempo de quê? Tempo de você chamar eu de novo de Senhor. Tempo de quê? De você se humilhar. Tempo de quê? De vocês se converter desses maus caminhos, parar com essas práticas erradas. E orar, tipo, falar comigo de novo, como vocês falavam. Comunicar comigo como vocês comunicavam. E aí eu vou ouvir. Eu vou ouvir a oração de vocês e vou responder. E Deus, quando eu respondia, vinha com o quê? Com bênçãos. Vinha com o quê? Com respostas. Vinha com o quê? Com vitórias, né? Eles venciam guerras. Eles derrotavam os seus inimigos, né? Que tinha inimigos ali declarados do povo de Deus. Igual hoje também tem. Então, gente, é bem, bem sério, né? Ó, continuando. Então, o Senhor Jesus, ele não gosta de enrolação. Então, se você também tá com alguém aí, que ele tá te enrolando pra casar, ou vice-versa, tem mulher também que enrola o homem, né, o cara, sai fora, gente. Sabe, aquela pessoa que sabe, você não sei quando eu vou casar. Não, ele fica naquela conversa fiada, não, eu vou casar com você. Eu vou casar com você, moça. Eu vou casar com você mesmo. Sabe aquele homem desse jeito? Eu vou casar com você mesmo. Mas não coloca uma data? Não coloca um tempo? Ou até fala, né, às vezes, mas não cumpre nada? Sai fora disso. Deus não está no meio disso. Quem está no meio disso é procedência maligna. Quem está aí, espírito ruim. Quem está conduzindo este homem para falar isso é inimigo. Às vezes ele mesmo se auto-sabota, ele mesmo se engana. Mas não tem nada de Deus ali. Homem de Deus, gente, homem sério. Isso também vale, tá bom? Pra mulher. Ele sabe o que quer, ele sabe que ele quer casar, ele sabe que quer ter família. Ela também sabe, né? Que quer construir uma família. Que quer agradar o coração de Deus. Que não quer namorar rápido também, descontrolada, casando com 3 meses ou 6 meses. Mas também, a partir de 1 ano, se não planejar uma data para casar, já é enrolo, né? Já é enrolação. E também isso não é coisa de mulher fazer. Quem faz isso é o homem, né? Que marca ali a data do casamento. Que fala, não, eu vou estar casando com você, eu vou estar cuidando de você, né? O cara ali tira a mulher da casa do familiar, né? Seja da mãe, do pai, da tia, da avó, enfim. Ele vai ter a responsabilidade ali de cuidar dela a partir daquele momento que ele casa. Então, gente, responsabilidade exige de nós um sim, sim ou não, não. Porque se ficar, não sei, quem sabe, né? Vamos ver. Vamos orar. Tem gente que inventa até isso.
Coloca Deus no meio dessa bagunça. Vamos orar. Não tô falando que não tem que orar, gente. Orar, meu querido, é também mandamento. Orar, você ora todo dia. Orar é responsabilidade. Orar, você vai orar todo dia, independente se você tá em casal ou não. Aí a pessoa fica nesse rolo. Vamos orar, colocando na conta de Deus uma coisa que é da conta dele ou dela. Pelo amor de Deus, gente. Isso não é brinquedo, não. Isso não é brinquedo, tá bom? Deixa aí se